Amigos queridos, no alvorecer de mais um dia, reunidos em torno do Evangelho de Jesus, para mergulharmos nesse manancial de amor e sabedoria e saciarmos os nossos espíritos sedentos de esperança e paz. Jesus, se conosco, Senhor. Volvei o seu olhar para a humanidade da terra, este olhar misericordioso que pacifica os nossos corações, nos enternece os sentimentos e vivifica em nosso ser a disposição em servir em seu nome. Assim, amigos queridos, rogamos a Jesus e aos bons espíritos que supram as nossas imensas limitações, para que possamos refletir nos ensinamentos de vida eterna. Assim, agradecidos aos espíritos amigos que solenemente se apresentam, responsáveis por este Evangelho, que possam encontrar em nossos pensamentos sintonias favoráveis para que a verdade resplandeça em todos os corações, hoje e sempre, e que assim seja, Senhor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, passaremos hoje para o capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Esse é o capítulo que vai falar da pacificação do espírito. E o primeiro item é injúrias, que significa também injustiças e violências. O Sermão da Montanha, segundo Mateus, diz assim: Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matareis, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser a seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho, e que aquele que lhe disser sois louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Jesus veio trazer a lei de Deus, que já estava em nossa consciência e precisava que a nossa moralidade pudesse compor as experiências das leis divinas para que a nossa consciência se ampliasse. Então Jesus trouxe uma justiça que é amor e caridade, mas trouxe também para nós o convite de arcarmos com a consequência dos nossos atos. Então, aqueles que são convidados a não exercer, por exemplo, a cólera contra seu irmão, e aquele que se mantiver colérico contra quem quer que seja, arcará com a consequência dos seus atos. Mas Jesus traz um roteiro de experiências iluminativas, vamos chamar assim, que nos mostra como é que nós podemos passar da injúria para a pacificação,
da indignação para o entendimento, da cólera para a indulgência. Como é que nós podemos fazer esse caminho que nós vamos chamar de construção de sentimentos nos nossos relacionamentos? Porque essa forma reativa é próprio ainda da falta de aquisição de sentimentos nobres. Quando a pessoa controla a sua raiva ou a sua cólera, ela não fez aquisições. Ela está desenvolvendo comportamentos. Mas isso não é a pacificação do espírito. A pacificação do espírito é uma construção que vem quando nós alinhamos o nosso pensamento ao dever moral. Então é importante a gente conversar bastante sobre deveres morais para a gente entender o pensamento imantado nos deveres morais, ele abre as comportas da consciência. E aquele estado, por exemplo, de compreensão, de tolerância, de paciência, que este capítulo vai tratar, se estabelece profundamente em nós. Então, bem-aventurados os pacíficos. Quem são os espíritos pacíficos? Aqueles que têm uma paz consciencial estabelecida. Por que ele entrou na paz? Porque os seus deveres estão muito bem construídos. Não na sua totalidade, porque nós somos muito imperfeitos, mas naquilo que já é possível para todos nós. Então, o espírito pacífico, ele se torna um pacificador. Nós temos grandes vultos na humanidade que pacificaram multidões, pela postura de profundo equilíbrio. Não é de neutralidade, não é de passividade. A passividade pode ser uma acomodação. O pacificador, aquele pacífico internamente, é um espírito extremamente ativo no bem. Por isso que ele pacifica o outro. Por isso que ele tem recursos afetivos, morais e espirituais para aplacar o tumulto do outro. Quando ele chega ou quando se estabelece o relacionamento, aquele que está no desarvoro, que está no tumulto, ele recebe esse estado de pacificação, que é derivado de uma profunda paciência estabelecida, Profunda paciência. E essa paciência vai levar o espírito a ser um espírito dócil, que vai também tratar esse capítulo da afabilidade, da doçura, que vem de uma paciência. E o ponto mais expressivo que nós vamos tratar nesse capítulo, que eu sinto que é um ponto assim, o melhor que nós precisamos investir é na obediência e resignação à vontade de Deus em nossas vidas. Porque o contraponto disso é a nossa rebeldia, Quando a gente não aceita aquela circunstância reencarnatória ou aquela prova, nós entramos nesse estado de cólera, de rebeldia, de indignação, de intemperança. A tudo nós reagimos, para tudo nós temos justificativas, e esse estado nós vamos precisar transitar para um estado de espíritos mais pacificados. Então, para a gente iniciar e aquecendo o capítulo bem progressivamente, nós trouxemos uma mensagem de Emmanuel, do Reformador, que diz assim: bem-aventurados os pacificadores. O espírito que já se pacificou, ele já é merecedor do regozijo, da alegria de viver, das bem-aventuranças, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quando chama filhos de Deus, todos somos, Mas esses pacificadores estão dizendo assim: estes que já trazem aquisições da lei de Deus são sinalizadores de Deus na terra. São sinalizadores da verdade na terra. Então, esses são os espíritos filhos de Deus assim chamados, para dizer, esses espelham a grandeza do amor de Deus por nós através das leis. E Emmanuel coloca aqui
Essa mensagem chama Pacifica Sempre. Ele coloca as nossas reações costumeiras, né? E qual seria o comportamento pacificador ou pacificado que nós já temos condição de vivenciar. E diz assim: por muitas sejam as dores que te aflijam a alma, e porque somos imperfeitos e sofredores, né, por natureza, asserena-te na oração e pacifica os quadros da própria luta. O que é que eu tenho que pacificar? A luta, o motivo que me desarvora, que me destempera. É nisso que eu tenho que resolver a questão, para eu me asserenar, porque asserenar não é eu pôr um tampão sobre o fervor interno e achar que eu estou bem, é eu resolver a causa do fervor interno, para que eu então, através da prece, pacifique os quadros da própria luta. Se alguém te fere, pacifica desculpando. Então, antes de ficarmos magoados e acalentarmos essa nódoa corrosiva, que é a nódoa da mágoa, porque todo ferido se magoa, perdoa, desculpa, compreende, seja indulgente para com o outro, não sem antes verificar a causa que me predispõe a me sentir ferido, porque nós temos fragilidades, todos temos. E a fragilidade é esse ponto vulnerável. Todo mundo vai me ferir aonde? Naquilo que não está pronto em mim. Uns são medo da rejeição, outros não gostam daquela forma de justiça dos homens, enfim, não aceitam o comportamento de alguém, ou as regras de uma instituição, ou do próprio país, ou do próprio ambiente familiar. Então, essa relutância. Se a gente saneia a causa que me predispõe a me sentir ferido, facilmente eu estarei pacificado, porque você pode continuar me agredindo ou não me aceitando, mas eu não terei a referência. Então aquilo não terá em mim uma ressonância muito forte que me leva a agir de forma impulsiva, destemperada, reativa. É importante compreender isso no processo da pacificação. O que é que em mim eu tenho que sanar? Você vai continuar jogando os seus dardos se quiser, mas eu não me sentirei atingida, porque não terei ressonância com aquele aspecto. Esse é o ponto que nós vamos falar bastante sobre a pacificação e as referências internas, reativas, né? Nós trazemos memórias, nós trazemos histórias de belicosidade, de guerras, nós trazemos histórias de brigas, de confrontos, nós trazemos histórias passionais das nossas memórias arquimilenares. E essas memórias acordam quando são estimuladas porque elas não foram ainda transformadas. Então, se alguém te calunia, por exemplo, né, que é a questão da maledicência, da crítica, né? Se alguém te calunia, fala um impropério sobre si, é porque eu passo de alguma forma para aquela pessoa estímulos. Senão ela não me caluniaria. Mas se ela me caluniar gratuitamente, é um desequilíbrio dela, não é o meu. Então, o que essa pessoa que está nessa postura da crítica, da maledicência, necessita? Ser socorrida, ser amparada. E então, se nós conseguirmos pacificar servindo, né? Ela está gritando uma dor que ela nem conhece dentro dela mesma. Ela está gritando através da característica da maledicência, da calúnia, ela está gritando uma dor do espírito. E se a gente percebe qual é essa dor do espírito e procura socorrer a necessidade dela, nós estaríamos servindo, pacificando, servindo. Outra coisa que pega bastante, né, em todos nós é o menosprezo. Então, se alguém te relega a um plano secundário, te menospreza, te evita,
né? Pula a sua vez, vamos dizer assim. O que será que está acontecendo? O menosprezo é também uma forma de julgamento crítico. Porque alguém vai nos menosprezar porque aquilo que nós provocamos na pessoa não é um bem. Então, ela, não sabendo lidar conosco, vai nos evitar. E qual é a recomendação de Emmanuel? Pacifica entendendo. Porque muitas vezes a nossa reação é de fugir da situação. Se alguém te irrita, que são coisas da rotina nossa, do dia a dia, se alguém te irrita, pacifica silenciando. O perdão, na forma da indulgência, na forma da tolerância, na forma da compreensão extremada, e o trabalho no bem constante, a compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas de tua própria defesa. O espírito compreensivo, a compreensão é um sentimento, vamos dizer, um valor, que abarca vários outros, né? Ser compreensivo começou lá na tolerância. Tolerar a dificuldade do outro. Depois foi para entender a necessidade do outro, o socorro que ele está pedindo. Depois vai para o tempo evolutivo do outro. Depois vai para que, se esse espírito está na minha vida, é um bem para mim. Eu mereço que ele esteja na minha vida para eu desenvolver valores que eu não tenho. Então aí nós chegamos à compreensão, depois de ter feito todo esse trabalho progressivo conosco. Então, violência com violência soma loucura. Porque todas as vezes que nós estamos fora da verdade, nós estamos na alienação do pensamento, então, em estado de loucura. Quando a gente fala assim, eu perdi o equilíbrio, eu então me insurgi com aquela pessoa, eu esbravejei, eu reagi agressivamente com aquela pessoa, o que aconteceu? Aconteceu que eu tenho essa característica e que, sendo estimulado, vem essa característica. Agora, a causa, é isso que nós precisamos ver, a causa. Então, aqui, Emmanuel traz a supressão de todos os atos de violência, né? Muitas vezes, no processo educativo da criança, nós não sabemos o que essa criança trouxe de violência, de tendências, de comportamentos belicosos do passado. Nós não sabemos. E, às vezes, os pais impõem castigos que estimulam que lá, quando ele for adulto, vai a violência ser acionada. Quando a criança está reprimida, não pode reagir porque perde as regalias, ela reprime uma correção agressiva na base de castigos cruéis. Mas quando ela vencer a adolescência, ela necessariamente vai trazer o conteúdo dela que foi por nós estimulado. Uma ocasião, um pai, a criança pequena, a criança 7, 8 anos, falou uma palavra que não deveria e o pai deu um tapa no rosto da criança. E essa criança, que é um espírito, aquilo disparou naquela criança o mesmo tapa que aquele pai, quando eles eram 2 homens adultos, se enfrentaram por conta de uma pessoa, num duelo, acordou a memória traumática da criança. Que ele veio para se reconciliar com esse pai na condição de filho, porque no passado eram 2 homens disputando uma situação de poder, duelando. E aquele estímulo acorda naquele espírito um estado de violência. Então, censura é clima de fel, aliás. Azedume é princípio de maldição. Onde estiveres, pacifica. Seja qual for a ofensa, pacifica. E perceberás, por fim, que a paz do mundo é dom de Deus, começando de ti, né? A paz, quando a gente fala assim, vamos
procurar a paz entre os homens, eu te desejo paz, e nessas épocas de final de ano a gente deseja paz realmente. Essa paz é a paz que nós somos capazes de dar ao outro. E a soma desse estado de pacificação vai formando uma paz coletiva. Bom dia, amigos. Que desafio esse capítulo. Brandura e pacificação. Quem de nós é brando? E onde estão os brandos para que a gente realmente busque a presença deles para aprender? Então, eu gostaria de falar um pouquinho hoje sobre a brandura, para complementar o que a Célia falou da pacificação. Porque só de nós imaginarmos, estarmos na presença de um espírito brando, momentaneamente a gente já se pacifica. Já entra num estado de pacificação, porque o Evangelho fala brandura e pacificação. Então, a ordem das palavras não é o acaso. Para que nós possamos ser espíritos pacificados, é necessário desenvolver na intimidade a brandura. E refletirmos profundamente sobre esse tema vai nos convidar a entender mais profundamente o que isso significa e, quem sabe, se nos empenharmos, depois de algum tempo, se for meta espiritual, quem sabe nós vamos nos tornar um pouco mais brandos. Então, de novo, quando a gente inicia um capítulo, né? Não iniciamos para aquisição de informações. Isso é muito importante de nós entendermos. Porque a informação que esses espíritos superiores nos trazem são extremamente valiosas, e quando nós adquirimos essas informações, nós sentimos que a nossa capacidade intelectual aumenta. Porque todo conhecimento dilata a nossa capacidade de pensar, de raciocinar. Então, entrar em contato com esses conteúdos do Evangelho, sem nenhuma sombra de dúvida, nos faz intelectualmente melhores, porque amplia a nossa capacidade de raciocinar. Mas o conhecimento, que tem, sem sombra de dúvida, essa função, não é a única função. Porque é apenas e tão somente o conhecimento experimentado e vivido que constrói em nossa intimidade filtros. E é a partir dos filtros de moralidade que nós vamos nos manifestar de uma forma melhor no ambiente que nós nos encontramos, nas relações com as outras pessoas e conosco mesmo. Então, esse conhecimento
que todos nós já temos, mas que vamos entrar em contato de novo para nos relembrar, ele vai precisar ter essa função de nos auxiliar a entrar num estado de brandura e de pacificação. Porque senão, ao terminarmos esse capítulo, como fizemos com todos os outros, nós vamos estar os mesmos, nas mesmas condições. E gostaríamos então de iniciar o nosso texto, o nosso comentário, com um texto de André Luiz, intitulado Brandura, que é do livro Caridade. Então, ele vai trazendo para nós, nesse texto, várias imagens da natureza. E as imagens da natureza são muito importantes para a gente sentir a brandura. Então ele diz assim: insignificante é o pingo d'água, todavia com o tempo traça um caminho no corpo duro da pedra. Então aqui ele já dá uma grande dica para nós. Quando ele faz essa comparação da brandura com o pingo de água e a rocha dura, ele já revela quase tudo sobre a brandura. Porque em que momentos que nós observamos a brandura de alguém mais fortemente ante a dureza, ante o impacto da violência, ante as situações de extrema maldade, onde o coração humano se encontra duro, a brandura abre um caminho. Então é espetacular essa comparação, porque o que é um pingo d'água, gente? O que é um pingo d'água? Mas um pingo d'água, não sabendo o que ele é, ele faz um caminho e amolece a pedra. E é isso, né? Porque o brando e a brandura é parte de um estado de humildade do espírito. O brando nem sabe que ele é brando, porque é um estado dilatado da humildade do espírito. E, portanto, quando nós pensamos na brandura, ante a dureza de qualquer situação, quando alguém chega em nós, nos impactando com a sua violência, seja na palavra, seja no gesto, seja na atitude, e nós nos comportamos com brandura, acontece uma coisa muito importante. Aquela dureza fica aonde ela está e não nos alcança. Porque vamos pensar numa fumaça. Se você joga uma pedra numa fumaça, a pedra ultrapassa a fumaça. E o que mal faz uma pedra para a fumaça? Nada. Então, a primeira característica importante do estado de brandura é que a dureza de fora não atinge a essência de dentro. Porque o ser age com brandura. E a brandura aplaca a dureza de fora. Então, e mais, contamina. A brandura envolve
Porque contaminar parece uma palavra pejorativa ou negativa, né? Mas Contagia, né? contagia a brandura, contagia a dureza de coração. Então, não sei se vocês já tiveram essa experiência num momento de loucura em que nós nos encontramos com toda a agressividade, toda a maldade, toda a intemperança, os desequilíbrios, a ira, enfim, quando nós nos perdemos no torpor de nós mesmos e se posta à nossa frente um brando. Na hora a gente não é capaz de registrar porque estamos cegos. Mas depois que passa, nós sentimos todo o benefício da brandura que nos chegou ao coração. Então, é mesmo espetacular nós abordarmos esse tema e buscarmos na nossa intimidade caminhos, sulcos, para deixar fluir a brandura em nós. Então, ele vai comentando, né, nesse texto, vários elementos da natureza. E no fim desses comentários, ele diz assim: branda, olha que bonito isso, branda é a veste física que um simples alfinete atravessa. Então, embora nós utilizemos muitas vezes o corpo físico para manifestar tudo aquilo que é contrário à brandura, ele diz que o corpo é brando. Olha que espetáculo, nós estamos mergulhados na brandura. E ele diz: branda é a veste física que um simples alfinete atravessa. Todavia, suporta vicissitudes incontáveis e sustenta o templo do espírito em aprendizado por dezenas de lustros, repletos de necessidades e padecimentos morais. E aí, então, ela vai colocar, o André Luiz vai colocar um aspecto ainda mais importante sobre a brandura. Ele diz assim: aprendamos com a natureza e adotemos a brandura por diretriz de nossas realizações para a vida mais alta, mas não a brandura que se acomoda na inércia, com a perturbação e com o mal, e sim aquela que se baseia na paciência construtiva, que trabalha incessantemente e persiste no melhor a fazer. Então, a brandura é esse estado de alma que, naquele instante, a gente se pergunta o que é melhor para ser feito naquela hora e realmente temos a coragem de realizar. Então, ultrapassando os obstáculos que a ignorância lhe atira à estrada e superando os percalços da luta, suportar-se no serviço que não esmoece e na esperança fiel que confia, sem desânimo, na vitória final do bem. Então, esse estado íntimo que nós precisamos construir, chamado brandura, é algo que nós precisamos refletir ao infinito. E cada um de nós
vai se questionar: de 1 a 100, quanto falta de brandura em nós? Com toda honestidade. E como que nós vamos fazer para adquirir esse valor? Vamos então fazer a nossa prece e começar essa reflexão a partir de hoje. Jesus, divino amigo das nossas vidas, nesta hora tão importante da nossa vida, em que nos reunimos em Seu nome para olharmos para nós mesmos, para desenvolver em nossa intimidade os valores que ainda não possuímos. Nós queremos Te buscar e rogar ao Seu coração amoroso que nos fortaleça, para que possamos adquirir o que ainda não temos em nossa intimidade. Que aqueles que nos cercam de corações duros sejam para nós instrumentos para o desenvolvimento da brandura em nossas almas enfraquecidas. Sejamos nós os espíritos a nos entregarmos com alegria e bom ânimo na construção de nós mesmos. Fortalece-nos, ampara a todos nós. E nesta hora verte Seu olhar sobre nossos irmãos, registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, para que eles sejam visitados nesta hora, amparados, socorridos, possam encontrar forças para vencer as dificuldades momentâneas, superando a si mesmo. Que o Senhor nos fortaleça e nos ampare todos os dias da nossa vida. E que nós tenhamos a coragem e o bom ânimo de realizar na pátria do Evangelho as nossas mínimas tarefas, para que a nossa existência na Terra seja útil para nós e para aqueles que nos cercam. Se conosco, agora e sempre. Que assim seja.